suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Prontos para mais uma noite? Eu estou pronto e espero que vocês também, porque são noites emotivas. São noites fantásticas, com convidados fantásticos, falando sobre temas ainda mais fantásticos. Então, hoje vamos, no seguimento dos nossos trabalhos, temos feito aqui uma ligeira curva sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também nos faz bem ouvirmos outros temas, ou porque a doutrina não é apenas Evangelho, é muitas outras coisas. E, portanto, é um manancial de conhecimento que nós podemos explorar e que é delicioso estudarmos, conhecermos para o nosso enriquecimento espiritual. Assim, sabemos que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. É uma filosofia, é uma ciência e tem a sua parte moral e, de certa forma, religiosa, não do conceito de religião como a entendemos, mas na vertente de religar a criatura ao Criador. Ora, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, porque nós temos bastantes dúvidas. Então, quando partimos, o que é que acontece? Nós vamos para o céu? Vamos para o inferno? O que é que se passa no pós-morte, no pós-desencarne? Será que vamos logo para uma colónia espiritual? O que é então uma colónia espiritual? Será que há alguma esfera intermediária entre as colónias espirituais e a Terra? Será que para além das colónias espirituais há mais esferas superiores? Ora, sobre estes temas encantadores, nós hoje vamos ter um convidado, uma vez mais um convidado especial, que muito nos honra ter aqui. Senhoras e senhores, com todas vós, o maratíssimo António Ruivo. Cá está ele. António, olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito prazer em estar aqui
Muito obrigado pelo convite, Filipe. Obrigado também, António. Dizer-lhe que é um gosto tê-lo aqui, naturalmente. Já o tivemos numa outra condição, de concertista, de solista, também de leitor de uma leitura complementar. Hoje invertem-se os papéis, portanto, hoje o António vai nos falar sobre as colónias espirituais e a Mary Veríssimo vai nos fazer o favor de fazer uma leitura complementar mais à frente. Então, António, antes de eu fazer a prece de abertura, vou-lhe pedir o favor que possa fazer uma breve apresentação pessoal, quem é, o que faz e há quanto tempo conhece a doutrina, uma apresentação breve para depois entrarmos no trabalho, está bem? Certo. Olá, mais uma vez, muito boa noite. O meu nome é António Ruivo. Eu nasci em 23 de agosto de 1956, na cidade do Entroncamento. Portanto, muitas vezes até sou conhecido por um fenómeno. Hoje já não há assim muitos fenómenos, porque a maioria das pessoas já não nasce lá, mas eu ainda nasci lá. Tenho neste momento 64 anos. Com 2 anos de idade, emigrei para Angola, portanto, onde vivi no sul de Angola até por volta dos meus 18 anos, quando se deu o 25 de Abril, portanto, aqui é a Revolução dos Escravos em Portugal. Então retornámos a Portugal, portanto, nós voltámos, eu, os meus pais e tenho uma irmã também, retornámos para o entroncamento e ali ficámos. Pronto. Depois, enfim, a vida continuou e, portanto, eu também continuei com os meus estudos, fui estudar para Lisboa e, na altura, tirei bacharelato em Engenharia Civil. Depois de tirar o bacharelato, comecei a trabalhar, arranjei através de concurso, que é mais normal para a função pública, e entrei para a Câmara Municipal de Torres Novas, onde trabalhei todo o tempo até me reformar. Portanto, nesse entretanto, ainda antes de entrar para a Câmara, digamos, para a Câmara, já conhecia a minha mulher, nós casámos nessa altura, e pronto, e passámos a viver em Tomar durante muitos anos. Posteriormente, por razões diversas, mudámos para o entroncamento, onde também vivemos bastantes anos, uns 14 ou 15, não tenho agora António, assim. António, é breve. Sim. E pronto, e neste momento reformei-me, entretanto depois reformei-me e vim aqui e há 2 anos estamos aqui em Santarém e portanto que é onde estamos agora. Sim, E senhor. frequento o centro desde outubro de 2014, quando foi uma apresentação do Divaldo Franco. Foi ele, fez o clique e então a partir daí passámos a frequentar a doutrina. O centro, digamos assim, e a doutrina. Basicamente é isso assim, em traços. Vamos então à nossa prece de abertura. Ora, convocamos a todos dos 2 planos da vida a que possamos entregar-nos à grande fonte de inspiração e de amor. Então, unidos, como nos ensinou Jesus, unidos em seu nome, Ele que estará connosco em todos os tempos, em todas as horas, e sabendo da tua presença, Senhor, aqui estamos para mais uma noite de bênçãos, onde vamos refletir à luz da doutrina espírita este tema bendito que são as colónias espirituais. Talvez o local para onde todos nós gostaríamos de ir. Então, que o desafio e o processo de reforma íntima possa ser executado e realizado com sucesso, e para isso esperamos contribuir com esta palestra, que o António possa ser amparado pelos benfeitores amigos e aqueles que habitam nas colónias possam irradiar o seu amor sobre ele e sobre todos nós. Assim, amparados pela tua luz, amparados pelo teu amor, vamos dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bem. António, vou-lhe pedir então que prepare aí o seu PowerPoint, por favor, que é para poder mudar aqui o cenário. Sim. E assim que estiver a postos, já está, veja lá. António, fale-nos então das colónias espirituais e do trabalho que preparou para nós. Até já. A palavra é sua.
Portanto, está-me a ouvir bem, já tem, está no slide número 1, não é assim, Sim. Pode arrancar. Filipe? Posso arrancar, não é assim? Então, mais uma vez, muito boa noite. Eu como o tema desta semana, portanto, especificamente sobre as colónias espirituais, eu entendi que devia de falar um pouco sobre as esferas, porque falar só sobre as colónias tinha matéria que dava e sobra, mas as pessoas não ficam a perceber bem o que é o contexto em que as colónias espirituais estão inseridas. E eu pensei que, de uma maneira relativamente rápida, tentarei demonstrar isso. Só para ter uma ideia, portanto, temos os objetivos, nota prévia, teremos aqui algumas questões para onde iremos após o desencarne, o que acontece após o desencarne, o que é umbral, onde se localiza o umbral. O umbral, portanto, quer referir no livro dos Espíritos, porque vamos para o umbral, quanto tempo ficaremos no umbral. Depois então entraremos no tema especificamente das esferas espirituais. Sobre as esferas, das esferas, não, peço desculpa, não é o tema específico. As esferas é a preparação para entrar nas colónias. E depois o que são as colónias, aqui a descoberta de uma colónia espiritual é apenas uma curiosidade, onde se localizam, que são postos de socorro, como é a vida numa colónia espiritual, e depois aqui como é entramos especificamente no tema em que vamos dar só apenas uma lambuzadela, se assim se pode dizer, na habitação, na alimentação, no vestuário, no trabalho. O trabalho temos o bónus hora, que muitos com certeza já ouviram falar, também nos espíritos ociosos, porque penso que vê aos que trabalham e os que não trabalham. Temos o sono e o repouso, o ensino, linguagem, também temos as bibliotecas, como é que será a vida social. Achei também interessante pôr aqui os serviços hospitalares e até uma cirurgia perispiritual, são coisas que não são muito conhecidas e é uma coisinha muito rápida. A própria evolutação, aqui costos e diligências têm a ver com a parte de transportes, nem vou entrar muito por aí, mas vamos só dar uma coisinha muito simples, porque tem a ver com a parte do umbral. O aerobus, que toda a gente também já tem ouvido falar, que é o autocarro voador, geografia, fauna e flora. E depois temos as conclusões e a bibliografia. Portanto, basicamente vou tentar falar nisto muito rapidamente, só para que as pessoas fiquem um pouco mais sensibilizadas, porque penso que algumas saberão, outras não saberão, portanto vou tentar que seja claro e que com a ajuda de alguns textos e do PowerPoint, espero que com algumas imagens que consigam perceber. Portanto, o objetivo é precisamente mostrar qual é o trajeto do espírito até alcançar a colónia espiritual, desencarnando e passando pelo umbral. Esta zona que é das mais temidas, todos nós temos muito receio de lá ir cair, mas todos nós lá passaremos e depois evoluiremos para as esferas superiores. Vamos também, como se diz, dar aqui conhecer um pouco uma colónia espiritual. Esta nota aqui apenas é só para dizer o seguinte: portanto, este tema insere-se no Livro dos Espíritos, no item 5, que é a pluralidade dos mundos. Os textos têm, quando eu posso, vou buscar, não fui exaustivo nisso, só pus um ou outro, fui buscar onde é que isto se encaixa, quer no Livro dos Espíritos, quer no Livro dos Médios e quer no próprio livro do Céu e o Inferno. Isto, portanto, está tudo enquadrado. Tenta sempre dar algum enquadramento com o Pentateuco. As imagens são apenas representativas, como calcularão, não só apenas para dar uma ideia. E, portanto, como que eu já disse inicialmente, este assunto é vasto e, portanto, apenas iria falar aqui, dar assim uma lambuzadela só para as pessoas terem uma ideia. Para onde iremos após o desencarne? Pois após o desencarne é aquilo que nós mais ou menos já sabemos. Vamos, em princípio, para um umbral. Se é a zona umbralina, a primeira para onde iremos. Sofre-se, dorme-se, como será esse inferno ou não? Pronto, isso depende daquilo que nós façamos agora aqui na Terra. Portanto, o umbral é um pouco parecido com aquilo que aqui da Terra, só que é uma zona um bocadinho mais para o escuro, mais cinzenta, como se costuma dizer. E, portanto, não vou entrar em grandes pormenores sobre essa parte, mas pronto, a zona umbralina é a zona para onde nós iremos quando desencarnamos, de um modo geral. Assim, o umbral, quer nas colónias espirituais, tal como na Terra, iremos, e portanto, o umbral, tal como aqui na Terra, também tem tudo o que tem aqui na Terra. Tem árvores, tem flores, tem hortaliças, tem montanhas, tem rios, tem isso tudo. Também há cidades, tem tudo. Só que na zona umbralina, todas essas situações são um bocadinho mais negras, digamos assim, não têm a vitalidade que têm já numa esfera, numa colónia espiritual.
mas tem tudo na mesma, portanto, e porquê? Porque nós estamos, o umbral está tão perto da zona da Terra, já vamos ver isso um pouquinho mais à frente, da crosta terrestre, que, digamos, quando nós desencarnamos, nós não perdemos a nossa personalidade e os nossos vícios, e portanto nós temos necessidades de comer, temos necessidades de dormir e tudo isso, e portanto como estamos numa zona muito perto da crosta, temos essas necessidades. Por isso também, para a gente comer, precisa de comida. E de onde é que vem a comida? Pronto, a comida tem que vir de algum sítio. Pronto, bebemos, também há água, há isso, há todas essas coisas. Portanto, no fundo, aquilo que alguns já estarão fartos de ouvir, possivelmente, é que, no fundo, o mundo espiritual digamos, a Terra é uma cópia da Terra, uma cópia pálida peço desculpa, a Terra é uma cópia pálida do mundo espiritual. Portanto, tudo o que existe no mundo espiritual, peço desculpa, tudo o que existe na Terra existe no mundo espiritual numa escala muito maior e muito mais engrandecedora do que aqui na Terra. Continuando, após o desencarne, o espírito é atraído para esse mundo espiritual, que é a sua verdadeira pátria espiritual, portanto, um novo estado de consciência. Portanto, nós, quando desencarnamos, chegamos lá, aqueles que já começam a ter uma pequena preparação começam a perceber que já desencarnaram. Por isso é que muitos dos espíritos que lá chegam ficam perturbados e perdidos porque se veem vivos e não conseguem perceber. E somente os suicidas que pensam que tinham conseguido ter uma vida e chegam lá e ficam espantados e dizem, muitos chegam até a dizer, eu até sou tão mau que nem sequer consegui ter uma minha vida. Quando na realidade eles efetivamente puderam ter uma vida física, espiritualmente eles lá estarão. E, portanto, eu fiz este desenho aqui para mostrar que, no fundo, nós é como se estivéssemos a elevar-nos para ir para o mundo espiritual. O que é umbral? Bem, umbral, como no fundo, significa porta de entrada para outra dimensão. Penso que é oportuno dizer isto. Nós, aqui na Terra, vivemos na terceira dimensão e, quando desencarnamos, vamos para a quarta dimensão. E não só, e quando nós nos desdobramos, por exemplo, quando estamos a dormir, também vamos para a quarta dimensão. Portanto, por isso, umbral é a porta de entrada. Uma zona obscura começa na crosta terrestre, e portanto essa é uma área, cá está, que é muito importante para a gente perceber isso, que é uma zona destinada ao esgotamento dos resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material moralmente viciado das ilusões que a criatura adquiriu aqui na Terra. Portanto, por isso é muito importante o nosso comportamento aqui na Terra, tudo aquilo que a gente fizer, de bem, de mal, vai ter repercussões, pois nessa altura, quando desencarnar. Portanto, é o que se fala, é o que toda a gente se vai dizendo, a prática do bem, da caridade, tudo isso é muito importante. Portanto, cá está, o umbral é caracterizado por uma zona de grandes perturbações, portanto, todos nós vamos lá para encontramos todo um leque de pessoas, como que está aqui, sofredores, malfeitores, vagabundos, verdugos, ricos, pobres, pronto, vamos encontrar todos lá e depois, consoante o nosso nível de afinidade, assim nos vamos encontrar, assim como aqui na Terra, nós temos os nossos amigos, porque temos alguma afinidade com esses amigos, caso contrário, temos mais afinidade com uns, temos menos afinidade com outros. No mundo espiritual é um pouco isso também, só que se passa com esse nível de vibracional. Portanto, aqui o espaço e o tempo, no fundo, na zona umbralina é muito idêntica aqui à da Terra, portanto, o tempo é idêntico. O pensamento, portanto, e é pelo pensamento que a gente se afina, cá está, não vale a pena voltar a bater, toda a alma é um ímã poderoso, portanto nós, e no mundo espiritual, o pensamento tem uma força que eu diria que o pensamento é para o espírito no mundo espiritual, como é as mãos para o homem aqui na Terra, portanto vejam esta comparação que é muito importante. Onde se localiza o umbral? Pronto, a gente já verificou que fica logo imediatamente a seguir à crosta terrestre. Portanto, e localiza-se entre aqui esta situação, acho que é interessante, e localiza-se entre colónias espirituais. Portanto, depois vamos falar das colónias, e as colónias, pronto, têm espaço, e toda essa zona aí é considerada como zona umbralina. E umbral também é aquilo que muitos chamam o inferno, pronto, porque a gente sabe que isso não existe. Aqui temos uma conexão com o livro dos Espíritos, que é a questão 85, não vou ler isto, eu só queria apenas referir que efetivamente existe, e a questão 87, portanto, e haverá outras eventualmente que estarão conectadas com o livro dos Espíritos, portanto, também fala aqui. Porque vamos para umbral? Bem, vamos para umbral
para precisamente queimar aqueles resíduos mentais que a gente tem, as más tendências e tudo isso, e conectar-nos com o alto. Portanto, nós vamos para o umbral e tudo isso é considerado aquilo que a gente chama o nosso peso específico. E consoante o bem ou o mal que nós fizermos aqui na Terra, vamos ter um determinado peso específico. E esse peso específico é que nos vai transportar depois para as zonas umbralinas mais inferiores ou para as zonas umbralinas mais superiores. Pronto, esperemos que o umbral depois já vamos ver que se subdivide em vários anéis, digamos, em várias zonas, e que esperemos ir para uma zona mais alta. Entretanto, enquanto vamos queimando esses resíduos menos bons, esperemos ao fim de algum tempo e entrarmos em contacto e nos arrependermos de algumas das coisas que fizemos aqui na Terra, pronto, os nossos benfeitores podem nos resgatar e então somos levados para as ditas colónias espirituais. Podemos logo não ir diretamente para uma colónia, mas andaremos logo por aí. Portanto, só à medida que formos elevando esse padrão vibratório é que iremos para zonas mais elevadas, onde a materialidade e o sofrimento serão cada vez menores. Cá está. Um pouco isso. Porque vamos para o umbral, cá está também aqui uma conexão com o Livro dos Espíritos, que é a pergunta 1012, do qual eu destaco aqui apenas esta parte, que é este comentário à questão 1012A, que diz: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só existe na imaginação dos homens, que isto tem a ver com o céu e com o inferno, digamos numa linguagem comum. Provém da sua tendência a materializar e em circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Como a maioria das pessoas não compreende o que é o céu e o inferno, pronto, cria estas situações. Portanto, o que a gente sabe que isso, embora efetivamente as zonas umbralinas podemos considerar zonas menos boas, zonas tipo inferno, mas não existe também o paraíso propriamente dito. As zonas mais altas, mais elevadas, também podemos considerar o paraíso. Portanto, é essa ligação que convém perceber, porque especificamente, como é dito tradicionalmente, céu e inferno não existem nesse conceito. Portanto, mas achei interessante essa coisa. E que aqui está o que aqui diz: céu e inferno e purgatório não são, em verdade, regiões localizadas na espiritualidade. Foram coisas que eu diria que foram, ao longo dos anos, cimentadas pelas próprias pessoas. Portanto, e a ignorância das pessoas sobre essas matérias é que faz com que falem do céu e do inferno. Quanto tempo ficaremos no umbral? Pronto, esta situação é apenas muito vaga. Digamos assim, o tempo que a gente passa depende, cá está, depende do nosso peso específico, depende daquilo bom que tenhamos feito aqui na Terra. Esse tempo pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar semanas, meses, anos e até séculos. Temos ouvido histórias que há espíritos que permanecem lá séculos, outros porque querem, outros porque assim são obrigados, porque isto é sempre a história da lei da chamada lei da causa e do efeito. Portanto, cada um consoante os seus atos, assim serão, assim lá ficarão mais ou menos tempo. As esferas espirituais, pronto, esta é a preparação para entrar nas colónias. Eu vou falar nas esferas porque penso que esta analogia ajudará a perceber. Portanto, nós sabemos a Terra, do ponto de vista geológico, é constituído por camadas sobrepostas de espessura variável. E temos esta imagem aqui, que quando nós estávamos a estudar, eu já não sei, na terceira ou quarta ou quinta classe, eu já não me recordo bem, em que a gente falava que a atmosfera terrestre era subdividida nestas várias camadas. Portanto, isto aqui, como veem, temos aqui a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. São nomes que alguns se lembrarão agora que estudámos nos nossos tempos de estudante, que têm estas espessuras que estão aqui, ou estas alturas, digamos assim. E isto, portanto, é uma realidade. Nós não as vemos, efetivamente, nós não vemos a troposfera, a estratosfera, não sabemos, mas pronto, mas sabemos que isto existe. Portanto, nós sabemos que aqui na zona da atmosfera nós respiramos, mas lá para cima já precisamos de equipamentos para respirar. E, portanto, isto aqui passa-se agora aqui na Terra, na chamada terceira dimensão. Porque este desenho vai-nos fazer a analogia para a quarta dimensão. E é isso que eu quero que tentem perceber, e oxalá eu consiga transmitir essa ideia. Portanto, o mesmo se passa com as esferas espirituais. À medida que vamos afastando da Terra, a matéria vai-se refazendo, tornando-se cada vez mais útil. E, portanto, é isso que vamos ver agora aqui.
as esferas espirituais são subdivisões vibratórias, portanto, tem a ver com o nosso poder vibratório, e estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Portanto, isto tem a ver, as esferas é como se fosse, pronto, é o que está aqui, ter a dificuldade em desmontar isto, são as subdivisões vibratórias, mas com os desenhos vão perceber melhor. Do mesmo modo, o mundo espiritual é subdividido em várias fases vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Em cada esfera, o Sol tem a consistência material, o vento, o céu e o Sol. Portanto, isto é importante perceber porque tem a ver com os fluidos dessa própria dimensão. As esferas espirituais que envolvem a Terra diferenciam-se pela fluidez da matéria que compõem os mundos sobrepostos. Eu não vou falar aqui sobre os fluidos do mundo espiritual, sobre a Terra, isso aí daria pano para mangas também, mas pronto, acreditem que nós no mundo espiritual sentimos a matéria como nós a sentimos aqui na Terra. Pronto, agora vou explicar então as zonas, as esferas da Terra. Eu comecei pela Terra porque precisamente a Terra é aquela que nós conhecemos, o nosso globo terrestre, e nós temos na terceira esfera. Portanto, a terceira esfera é mais ou menos a nomenclatura que as pessoas dão, que é chamada a crosta terrestre. Eu vou descer em profundidade, digamos assim, como se fosse para o interior da Terra, e temos aqui uma segunda esfera, que chamamos a esfera das trevas. E depois, ainda descendo mais em profundidade, vamos ter o abismo, digamos, será a primeira esfera. Portanto, normalmente podia começar para a primeira esfera, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, mas pronto, eu achei melhor ir descendo, porque quanto mais nós descemos, pior são estas zonas. Podemos considerar as trevas e o abismo zonas muito mais mesmo, muito mais. Lá nós nunca não deixamos tão abaixo aqui, mas que existe vida, existe cidades, existe todas essas coisas, mas a um nível muito, 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 muito mau. Portanto, depois daqui só podemos ir para cima. Portanto, vamos então para a nossa zona umbralina. Umbral, cá está, esta zona que estão agora aqui a ver, é a chamada quarta esfera, que é umbral ou zona umbralina. Como tem esta zona, terá uma espessura, uma altura, chamemos assim, de 1000 km. E o umbral divide-se, como podem, talvez consigam ver, o umbral grosso, médio e o fino. Ainda estamos a Tá bem. Não estou a dizer que não estamos ainda a ver esse desenho que tu estás a falar. Não sei, pá, eu não sei. Está a haver um grande... Está a haver um delay? Grande delay. Agora é que fala agora. Pronto, estava-me aqui a chamar a atenção que eu estava-me a adiantar ao desenho. Pronto, vou tentar. Fala agora novamente sobre a quarta dimensão. Pronto, sobre a quarta esfera, que é a zona umbralina, pronto, que tem uma espessura de 1000 km, grosso modo, e portanto é subdividida em umbral grosso, médio e fino. Como vem aqui, o umbral fino tem cerca de 50 km, portanto, vejam que é o que fica, que é o superior. O médio e o grosso têm 950 km os dois. Não está definido qual é a espessura de cada um, mas admitindo que ambos tenham 50%, daria 475 euros. 475 km, eu não estou a errar. Portanto, vejam que nós temos uma grande zona umbralina onde cairmos, mais do que na zona umbralina melhor, digamos assim. Portanto, como isto tem um delay, vou já passar para a quinta esfera. Porque, pronto, a partir daí vem a quinta esfera, que se chama Arte, Cultural e Ciência, é um nome que designaram, e da qual vocês veem ali uma coisinha, perdão, uma coisa ali parece um globo, que no fundo pretende representar uma colónia espiritual. Serão milhares delas que haverá por aí. Esta aqui pode-se considerar que é aquela nosso lar, que é muito conhecida, quase toda a gente já ouviu falar nessa colónia, e que se situa um pouco na zona umbralina e já e para a quinta esfera. Portanto, isto tudo na quarta dimensão, digamos assim. Portanto, é só para saber que ela se posiciona ali. Portanto, nós temos que ir do umbral, depois passamos para uma destas esferas, para uma destas colónias, peço desculpa. Aqui temos uma outra esfera, que é o amor universal, e pronto, aqui são zonas já cada vez mais elevadas, em que cada vez há mais, portanto já diz amor universal, já está mesmo a dizer, cada vez há menos ódio, menos rancor, todas essas coisas negativas, e portanto vamos elevando. E depois uma das últimas esferas mais conhecidas e mais faladas, e que são esta da diretoria do planeta, onde se supõe que o Cristo esteja aqui comandando, ou o Cristo ou as suas hostes estejam comandando tudo aqui para baixo, para a Terra. Eu espero que com este esquema
que dá tem assim estas imagens, ajudem a perceber que cada uma destas zonas é uma faixa vibratória, isto está vibrando, e que ajuda a perceber que efetivamente nós podemos ir parar a cada uma destas faixas consoante os nossos merecimentos. Pronto, isto é assim uma coisa muito rápida, mas é só para perceber. Pronto, e depois o que é que são colónias espirituais? Pronto, as colónias espirituais têm várias designações, umas delas são comunidades espirituais, também lhes chamam cidades espirituais, mundos transitórios, plano astral, portanto, isso é tudo a mesma coisa. E, portanto, o que é que são colónias? São cidades espirituais para onde vão os espíritos quando desencarnam, enquanto aguardam por novas reencarnações. Portanto, quando a gente já passou pelo umbral, chegou, vai à colónia, e aguardamos, e é esse chamado período de erraticidade, estaremos no período de erraticidade, já estaremos aí a preparar a nossa próxima reencarnação. Portanto, existem milhares de colónias ao longo daquelas zonas, como calculam, e há diversos tipos. Portanto, temos aqui socorristas, correcionais, estudo de desenvolvimento e artes, pesquisa no autoconhecimento e outras. Pronto, depois, quando lá nós estivermos, consoante, poderemos até, eventualmente, consoante os nossos merecimentos, escolher. Elas são pequenas, médias e grandes. Portanto, as grandes são consideradas o nosso lar já com 1 milhão de habitantes, por aí. As outras não têm tantos habitantes assim, 500 mil, 400 mil, 300 mil habitantes, por isso tem que haver milhares, basta fazer uma conta aos milhões de habitantes que especialmente o planeta Terra tem e aqueles que desencarnam, para ver a quantidade de colónias que nós temos, que deverá haver para albergar esses espíritos, digamos assim. Portanto, são cidades desencarnadas, todas elas muito bem organizadas, portanto, as colónias têm, no fundo, tudo aquilo que a Terra tem, que nós temos aqui também. E são um número elevadíssimo. E todas as obras do bem existentes no plano material trabalham em conjunto. Nós temos a nossa, como estamos agora aqui, temos as casas espíritas, portanto, as casas espíritas todas elas trabalham para o bem comum e, portanto, todas elas estão em conexão. Antes de entrar aqui, queria só referir que colónias espirituais, nós temos aqui a nossa própria colónia espiritual Estrada de Damasco, que está aqui por cima de Santarém, conforme tem sido dito lá no centro, pelo Tom Mendonça, pelo menos por ele, está aqui e que se localiza a cerca de 700, 800 metros de altura. Portanto, temos aqui uma colónia, o Tom também tem falado que existe uma outra colónia por cima da Ponte 25 de Abril, na zona das Portais, também existe lá uma outra colónia, e acho que ainda existe uma outra mais para o norte de Portugal, acho que é Viana de Castelo, ou coisa assim, para esses lados, que também existe uma. Pelo menos estas três são as mais conhecidas, ou as mais badaladas, as que temos tido conhecimento. Nós interessa-nos a nossa, que é aqui mesmo por cima de Santarém, temos logo uma outra. Aqui isto serve para explicar que esta aqui descoberta de uma colónia espiritual, isto foi a NASA que descobriu estas imagens, que descobriu supostamente uma colónia. Vejam aqui, eu acho que 50 milhões de anos de luz. Milhões, a gente nem consegue conceber isto. Quando a gente sabe que, olha, acabei eu agora de referir, temos a nossa aqui a 700 metros, 800 metros, temos aqui logo uma colónia espiritual. Pronto, só que eles não percebem o que é isto da terceira e da quarta dimensão e, portanto, nunca conseguirão. É provável que isto aconteça, porque a gente sabe que elas existirão, mas a 500 milhões de anos de luz é uma coisa que a gente nem consegue imaginar. Isso é só uma curiosidade. Onde se localizam estas colónias? Portanto, vimos anteriormente naqueles desenhos, chamemos assim, onde elas estão localizadas, portanto, acima das cidades terrestres no universo paralelo, portanto, que é aquilo que eu disse, que é a quarta dimensão, ou há quem também chama um universo paralelo, digamos, pode ser considerado a mesma coisa. E estão localizadas, algumas estão próximas da crosta terrestre, que até se intercalam no mundo material, outras um pouco mais acima e outras mais acima ainda, sem fugirem da força da atração magnética. Portanto, é aquilo, portanto, aquela zona umbralina até chegar aos mundos superiores, está cheia de colónias, Portanto, nós, oxalá, consigamos ir para o mais elevada possível, digamos assim. Por isso nós estamos aqui nos preparando. Os postos de socorro. Os postos de socorro são, como o próprio nome indica, são pequenas colónias, poderia dizer que são pequeninas colónias, mas que estão mesmo localizadas quase em cima da crosta terrestre para resgatar aqueles espíritos que caem mesmo nas zonas, já diria, das trevas e alguns até nas zonas do abismo, portanto, para ir buscar esses espíritos aí, e são esses pequenos postos onde eles são logo hospitalizados ali e depois, consoante o seu grau de desenvolvimento, então passam por uma colónia. Portanto, os postos de socorro é um pouco isso aqui. Eu acho que esta imagem poderá ajudar, que
dada a perigosidade da sua localização, estão circundadas por fortes e altos muros de segurança. Portanto, castelos, coisas assim, existem, né? Existem aí. Portanto, fiquem com essa ideia que a maioria não tem, mas que existe isso, e as próprias colónias espirituais também estão cercadas por muros com proteções vibratórias também. Não vamos falar disso aqui, porque não é coisa. Portanto, aqui também temos apenas um desenho de uma colónia, e que encontramos espíritos missionários que vêm, portanto, e temos os espíritos missionários que vêm dessas colónias superiores, que vêm a resgate destas almas infelizes que estão aqui embaixo, nas zonas umberlinas e até das trevas, e de vários relatos que o próprio André Luís tem naqueles livros da coleção Mundo Espiritual, relatam isso. Portanto, cá está, alguns dos postos de socorro são fixos, mas outros são móveis, eles até se deslocam de um sítio para outro, quando necessário, de um local para outro, através de motores e da força do pensamento, porque nós também temos que pensar pensar, e sabemos isso, que o mundo espiritual tem equipamentos, e vamos verificar isso agora, que agora é que vamos entrar especificamente no tema desta apresentação, que é as colónias espirituais, como é viver numa colónia espiritual. Portanto, cá está, isto como já foi referido, é tudo muito idêntico ao que levamos aqui na Terra. Portanto, há vegetação, há árvores, flores, arbustos, frutos, hortaliças, montanhas, transportes, aves, temos tudo isso. Temos até sensação de frio, calor, há nuvens, há chuva, há sol. Pronto, são dois mundos parecidos em tudo, sendo a Terra uma cópia pálida do mundo espiritual, como eu já tinha dito há pouco. É tudo muito material, como são as coisas aqui na Terra, mas com material daquela dimensão. Portanto, como não vamos falar sobre isto, mas é só para termos a percepção que isto aqui é que é um bocadinho confuso para a maioria das pessoas. Como é que a gente se der um abraço a um espírito, a gente sente essa materialidade desse espírito. E temos aqui, vamos entrar, a habitação. Portanto, a habitação, existe habitação como há aqui, à semelhança com tudo o que existe na Terra. Se nós, como é que lhe explicar? Se nós aqui em Portugal estamos habituados a um determinado nível de habitação, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter as habitações que existem ao nosso nível, a nível das colónias acima de Portugal, serão muito idênticas àquelas que nós estamos habituados a ver. Mas se for, por exemplo, para um japonês ou para um chinês, nas colónias existentes sobre os seus países, serão também com características dos seus próprios países, portanto, e eles encontrarão casas feitas à maneira, digamos, com a arquitetura desses países. A alimentação, cá está a alimentação, já falámos também, se nós temos necessidade de comer aqui no mundo físico, lá também teremos uma alimentação, não rigorosamente igual, mas até os espíritos conseguem materializar determinado tipo de alimentos, alguns tipos de carne, para pessoas que tenham ainda muita necessidade de carne. Mas a alimentação basicamente é à base de, como diz aqui, de caldos, de frutas e concentrados fluídicos. E, portanto, isto aqui, a alimentação, pois se temos que comer, digamos, a alimentação tem que vir de algum sítio, tem que haver fruta, tem que haver hortaliças, tem que haver todas essas coisas para se poder confeccionar estas coisas. E tem que haver água também. Portanto, a água, nós já sabemos aqui da água fluídica, lá ainda muito mais importante é essa água fluídica que energiza. Nós temos visto às vezes em alguns filmes ou lido em alguns livros que efetivamente os benfeitores fazem passos e coisas assim, e dão água fluídica que as pessoas sentem, que esses espíritos que lá estão se sentem muito melhor. Cá está, é o que diz isto aqui basicamente. O vestuário também é aquele com que a gente, consoante as nossas, o vestuário é idêntico àquele que a gente usa aqui, portanto, se forem os orientais, se calhar será mais tipo oriental, se for dos mongóis será mais tipo lá dos mongóis, portanto, cada povo tem a sua própria característica. E cá está, portanto, observam maravilhados as diferentes cores de roupagem usadas pela várias horas de hierarquias. Claro que num estágio inicial nós temos necessidade dessas roupagens, e essas roupagens são feitas em fábricas mesmo no próprio mundo espiritual. Claro que quanto mais nós formos depois evoluindo, já com a força do pensamento conseguimos produzir esse próprio vestuário. Mas pronto, nós ainda estamos aqui mais na zona umbralina, e é nessa zona aí que eu pretendo dar um pouco a conhecer, para que as pessoas fiquem com uma ideia, e esperemos que positiva, apesar da zona umbralina ser terrível, mas que fiquem com uma ideia
pronto para nos prepararmos para quando lá chegarmos. O vestuário continua aqui a dizer, também o próprio livro dos médiuns também fala neste artigo, neste capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, cá está, que os espíritos até se apresentam vestidos com túnicas, com preguiados e até mesmo com as suas roupas vulgares. Portanto, mas aí esses espíritos já têm um nível bastante elevado e conseguem projetar aquilo que eles querem. Portanto, aqui, cá está, porque eles conseguem fazer transformações da matéria e então plasmam estas roupas, esses objetos e tudo isso que queiram fazer. O trabalho, cá está, o trabalho no mundo espiritual também há uma coisa que é importante dizer. As pessoas, quando desencarnarem, não pensem, digamos, aquela ideia do paraíso, que se vai para o paraíso e que se está lá e não se faz nada, não é correta. Portanto, nós, quando desencarnarmos, quando já tivermos alguns merecimentos, toda a minha gente trabalha no mundo espiritual. Cá está. E, portanto, de acordo com as suas próprias características. Cá está. É variado, dirigido para a elevação dos que ainda estão na vida terrena, portanto, são aqueles espíritos que ajudam. Portanto, temos médicos, temos aqui, cá está uma parte da agricultura, teremos outro tipo. O trabalho, portanto, é feito com prazer lá, não é um trabalho obrigatório, não é remunerado, mas vai ser remunerado de uma outra maneira. Não é remunerado nesse sentido em que recebemos dinheiro, mas também é contabilizado, digamos assim. Eu vou ler aqui este resumo, que os espíritos, seja de que categoria forem, são obrigados a trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, para o bem-estar geral, cooperando para a evolução da região onde residem. Portanto, nós teremos com certeza prazer em colaborar. E, portanto, há determinado tipo de profissões que no mundo espiritual serão muito boas, muito importantes, por exemplo, os médicos, as enfermeiras, aquelas pessoas que tomam conta de crianças e outros assim no género, portanto, os professores, tudo isso é muito importante e muito valorizado no mundo espiritual. Portanto, essas pessoas lá no mundo espiritual terão sempre muito que fazer, não ficarão, digamos, sem ter nada que fazer. O bónus hora, pronto, é uma espécie de moeda de troca por esse trabalho que nós realizamos. Tem dito também que algum trabalho que nós realizamos a favor dos espíritos desencarnados aqui na Terra também é contabilizado e que quando lá chegarmos um dia poderemos ter algumas benesses, chamemos assim, desse trabalho aqui realizado. Portanto, eles lá chamam o bónus hora, portanto não é recebido em dinheiro, mas é contabilizado na sua ficha individual, digamos assim, e isso serve para muitas pessoas, às vezes, pedirem, por intercederem sobre os seus filhos, sobre os seus familiares, e às vezes com esses bónus horas conseguem fazer isso. Portanto, o bónus horas são uma espécie de dinheiro circulante que é uma forma de medir o esforço, cá está, é uma forma de medir o esforço e a dedicação das pessoas nas diferentes funções, nos vários ministérios, contabilizando cada um destes número de horas. Portanto, aquilo é contabilizado em número de horas e também estas horas podem ser multiplicadas, duplicadas ou triplicadas consoante o tipo de trabalho que se efetua. Especialmente aqueles espíritos que vêm às zonas de umbrelinas fazer resgates, esse tipo de horas são duplicados ou triplicados até, porque envolvem mais algum risco. Pronto. E, portanto, a moeda, claro, nas esferas elevadas já deixa de existir isto e, portanto, a moeda corrente são a virtude e o conhecimento, ou seja, a caridade e a sabedoria, portanto, é assim. Cá está, os espíritos ansiosos é o inverso daqueles que não querem trabalhar, não querem fazer nada e, portanto, tal como na Terra, lá também existem espíritos indolentes, não querem fazer nada. Cá está. E também chamei o vagabundos tal e qual a Terra. Portanto, é como digo, o mundo espiritual, ou a Terra é uma cópia do mundo espiritual. E há relatos até do próprio André Luís que eu não sei contar muito bem, mas basicamente é o seguinte: um dos relatos que ele acho que é o André Luís que diz que havia uma senhora que ia lá reclamar ao benfeitor que nunca mais evoluía, que não saía daquilo e tal. E depois esse benfeitor diz: então, irmã, quando eu lhe pus a fazer ali, tomar conta de crianças, a senhora esteve lá uns dias, veio para aqui reclamar que não servia. Por lá fazer aquele serviço assim, a senhora reclamou que aquilo era muito pesado, não dá. Quer dizer, como veem, as pessoas lá também reclamam por tudo e por nada. Portanto, são espíritos que não evoluem, estão ali estagnados, digamos assim, até que depois, mais tarde, hão de se aperceber disso e pronto, e depois terão que colaborar também, como é evidente. Pronto, cá está, é a mesma coisa. Isto basicamente é apenas uma imagem. O sono e o repouso. Cá está também uma conexão ao livro dos Espíritos, portanto,
cá está que não há um repouso absoluto, portanto, nós também, quando estamos nas esferas mais em baixo, temos necessidade de sono e repouso, mas depois, à medida que vamos evoluindo, vamos tendo necessidade cada vez menos de dormir, digamos assim. Portanto, cá está, os filhos inferiores dormem à semelhança do homem encarnado, no entanto, quanto mais evoluído for o espírito, menos repouso necessita. No fundo, dormir aqui é como dormir no mundo espiritual, digamos assim, quando lá estivermos é quase a mesma coisa. Ensino. Também há ensino, claro, e há escolas, e há bibliotecas, e há tudo isso. Portanto, aqui também tem uma pergunta do livro de 898, do livro dos Espíritos, que indica que a vida corporal é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação. Será útil o esforço para adquirir conhecimentos científicos eles perguntam se será útil adquirir estes conhecimentos. Cá está, sem dúvida. Portanto, quanto mais evoluídos nós formos, quanto mais nós percebermos o que andamos aqui a fazer na Terra, melhor. Portanto, nós hoje somos aquilo que fizemos no passado e neste momento estamos a preparar o nosso futuro. Portanto, embora as pessoas não tenham essa noção, mas estamos a preparar o nosso futuro. Portanto, todos nós, por isso esta apresentação eu considero, não é esta apresentação, não é por ser por mim, poderia ser por outra pessoa, mas este tipo de informação que contém esta apresentação, eu acho que é muito importante, porque quando nós chegarmos ao mundo espiritual, pelo menos tenhamos uma luz de que existe isto, existe aquilo e aquilo outro, e que nós possamos ir evoluindo. Eu pessoalmente já sei, quando lá bater e tiver merecimentos, onde é que vou, para onde é que vou. Aquelas bibliotecas, vou percorrer aquilo tudo até coisa, porque é muito interessante. E, portanto, o próprio ensino também tem várias matérias. Aqui especifica cursos de conhecimentos, um dos quais é sobre o Evangelho, a moral cristã. Cursos sobre ensinar a viver desencarnado, como é a volitação, como é que se alimenta. A alimentação digamos, é uma espécie de desalimentação, é deixarmos de nos alimentar e viver dos próprios fluidos do próprio mundo espiritual, que isso depois também com treino lá chegamos. Que eles querem continuar a estar, pode ir para as colónias maiores ou para colónias de estudo. Portanto, como vê, há tudo. E ali a gente consegue aprender coisas que nós aqui apenas conjecturamos, queremos saber isto, saber aquilo, que está tudo envolto em mistérios. Esperemos lá saber todas essas coisas. A linguagem é do pensamento, embora nas zonas mais umbralinas seja, de facto, também da fala. As bibliotecas, cá está, as bibliotecas também podemos requisitar livros, ler. Há aqui um processo que se chama de desintegração e aglutinação, que é quando os livros perdem. É uma curiosidade apenas, não vou perder aqui muito tempo. Temos televisões também, como aqui na Terra já começa a haver, eu pelo menos recordo na biblioteca, a gente aqui é através de um microfilme, podemos pôr um microfilme e depois vemos no ecrã, portanto já começa a ver, se calhar haverá outras coisas que também, portanto já começam a chegar aqui. Agora com o computador, então isto começa a ser muito idêntico já, mas lá é sempre tudo muito mais avançado. A vida social, portanto, a vida social também tem aqui outro paralelo do Livro dos Espíritos, portanto, não vou, portanto, que fala sobre isto. Portanto, que a vida nas colónias é intensa, tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra. Cá está, que é quando estamos no estado de erraticidade. Estudam, trabalham, repouso e divertem-se. Também há divertimentos, há música, cá está, há artes, pintura, escultura, tudo isso, encenação, teatro, cinema, pronto. Há lazer de uma forma social. A vida é tão intensa e movimentada. Portanto, nós, quando lá estivermos, vamos ter tudo isto e aprender e coisas muito, muito interessantes. Os serviços hospitalares, apenas pus aqui esta referência para mostrar que existem também serviços hospitalares, como é evidente, se nós vamos daqui debilitados, temos de ser internados e tudo isso. Pronto, só que, claro, que os serviços de lá diferem dos de cá, todo o tratamento é diferente. E, portanto, isso é só aqui uma chamada de atenção. Aqui as chamadas cirurgias perispirituais. Eu achei interessante pôr aqui porque, no fundo, é uma cirurgia do nosso perispírito. Tanto pode ser feita nas zonas das trevas e dos abismos, que eles utilizam muito isso, como nas zonas, não é, que a gente espera que sejam já nas zonas mais elevadas das colónias. Porque muitos espíritos precisam de algum tratamento também e precisam de pequenas cirurgias para rapidamente conseguirem ultrapassar certas fases da sua debilitação. Temos a volitação, também já penso que a maioria das pessoas já está habituada a ouvir falar na volitação.
portanto, que é, digamos, a gente no mundo espiritual, quando dominarmos a técnica da volitação, somos autênticos super-homens. Portanto, imaginem nós super-homens a deslocar-nos no mundo espiritual. Também há cursos para isso. Aqui os costos de diligências, na altura que eu vi isto, quando comecei a estudar estas matérias, já há uns anos largos, fiquei admirado de como é que havia estas coisas lá. E depois é explicado, porque nas zonas umbralinas, os próprios equipamentos sofisticados que existem no mundo espiritual, como o aerobus e outros coisas, não conseguem, aquelas zonas são zonas tão densas, que nem esses equipamentos conseguem lá ir, só conseguem chegar até um determinado nível. E então eles precisam dos animais, precisam destes coches ou destas diligências para trazer os espíritos que são recolhidos dessas zonas aqui para a colónia. Portanto, já são espíritos que têm merecimentos e que já podem vir para a colónia. E, portanto, aqui estão, esta imagem é muito elucidativa e mostra. E, portanto, embora tenha aqui umas aves a voar, estas aves acabam por comer aqueles fluidos etéricos também, ajudam também a fazer desaparecer esses fluidos. O aerobus também pus aqui, porque falar daquilo não falar, que é uma tecnologia mais avançada. Aqui temos um aerobus também, acho que isto vem do filme do Nosso Lar ou de para aí. Portanto, que também existem vários tipos de aerobus, são autocarros voadores, há grandes, médios e pequenos, e portanto isto é para algumas deslocações entre colónias. Para deslocações na própria colónia existe outros meios de transportes mais pequenos. A geografia, portanto, o relevo também existe, já falámos ali atrás, temos colinas, rios, florestas, casas, flores, aves, animais, temos isto tudo. Portanto, aqui apenas uma imagem para dar uma ideia disso. Continuamos aqui com a geografia, também temos mares, flores, cá está, as montanhas, os oceanos, tudo isso. Portanto, as belezas naturais das árvores, montanhas, flores e rios, todos de uma perfeição e encanto, os rios puros e incorruptos. Portanto, não é como aqui, infelizmente. A geografia, pronto, tem plantações, cá está, se precisamos de alimentos, temos que ter plantações para isso tudo, portanto tem que haver pessoas que estão a trabalhar aqui. Se nas montanhas, isto é um pouco, e cá está aqui outro enquadramento com o livro dos espíritos. A fauna e a flora é a mesma coisa, também existem flores diferentes de cá, até existem determinado tipo de flores que nós não temos ainda aqui na Terra, há umas que até emitem luz, outras com outro tipo de características, fauna e flora. Outras que armazenam a luz solar. E coberto uma infinidade de plantas. Também há os rios, cá está, portanto, vou passar. Conclusões, portanto, isto dava pano para mangas, mas o tempo também se está a esgotar. Portanto, é que estas conclusões, penso que se resumem um pouco aquilo, tudo como se fica um mundo espiritual. Não é uma mera ilusão, mas um lugar concreto onde iremos depois do desencarne, onde seremos recebidos de acordo com a nossa condição moral. A vida na Terra é, portanto, uma preparação para a vivência nessas esferas espirituais, o que quer dizer que quanto mais preparados e informados estivermos, melhor lidaremos com esta realidade. Conhecer o mundo espiritual é conhecer a pátria espiritual de onde viemos e para onde iremos depois da morte do corpo físico. Portanto, isto é importante. Um número incalculável de colónias espirituais e postos de socorro existem e continuam sendo criados. Portanto, cada vez vai havendo mais circundando este planeta. Todas as obras de bem existentes, que foram os centros espíritas e outras entidades para o bem, existentes no plano material, trabalham em conjunto com ela. Esta foi a bibliografia, uma parte da bibliografia consultada, mas para fazer este trabalho foi isto. Eu só da bibliografia queria ressaltar todo isto que eu acabei de dizer. Se os senhores quiserem ler, há este livro aqui que tem aqui o número 19, que é O Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Eu recomendo vivamente. Existe este PDF na internet, basta fazer o download, ou quem quiser eu depois posso enviar, que eu tenho. Este livro é muito bom, muito esclarecedor e dirá muito mais daquilo que eu disse aqui e que valerá a pena ver. E aqui termina a minha apresentação, agradecendo desde já a vossa atenção e a vossa paciência em me escutar. Eu espero não ter sido muito maçudo. Muito obrigado. Filipe? Muito bem, António. Antes de mais, agradecer a sua apresentação, a sua generosidade e o seu trabalho de pesquisa, de sistematização, que trouxe, de facto, aqui uma visão um bocadinho mais ampla daquilo que são os mundos espirituais daquilo que é o mundo espiritual e daquilo que são os relatos que os próprios espíritos
acabaram por nos dizer. Para quem, de facto, se interessar por estes temas sobre a vida além do túmulo, portanto, eu recomendo, sobretudo aqui a série de livros da série da vida do mundo espiritual de André Luiz. São obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, onde podemos perceber de uma forma mais detalhada todas estas referências sobre o mundo espiritual. Portanto, para quem quiser começar a interessar-se um pouco mais por estes temas de além-túmulo, pode começar, e recomendo que comece por essa série de livros do vídeo espiritual de André Luiz. Assim, António, de facto, existem de facto essas esferas e, portanto, a evolução espiritual que os espíritos fazem, portanto, fazem com que nós nos projetemos automaticamente para essas esferas em função da nossa evolução. Assim, para terminarmos os nossos trabalhos, vamos contar com a ajuda da nossa querida Mary Veríssimo Ruivo. Seja bem-vinda, Mary. Boa noite a Também todos. merece uma salva de palmas e uma fada madrinha para si. Muito bem. Olá, boa noite Mary, a todos. Boa noite, Filipe. seja bem-vinda uma vez mais à Casa com o Evangelho. Vou-lhe pedir então o favor de fazer a leitura que tem aí preparada, que sei que tem uma leitura, e somos todos ouvidos. Então, um complemento, o capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa do meu pai. E diz o item 3, sobre as diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são no mesmo grau e outros ainda lhe são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Quarto, nos mundos intermédios, o bem e o mal misturam-se. E um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral, em 5 categorias. Os mundos primitivos, sendo o primeiro, onde se verifica as primeiras encarnações das almas da alma humana, mundos de expiação e provas, que é o segundo, e onde nós estamos, em que o mal ainda predomina. O terceiro, o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm algo a expiar conseguem adquirir novas forças, e onde as almas que ainda têm novas forças repousando das fadigas da luta. E depois os melhores são os mundos felizes, não, os quartos, mundos felizes, onde o bem supera o mal, sendo o quinto os mundos celestes, ou divinos, ou crísticos, morada dos espíritos mais purificados, onde o bem reina sem mistura. E aí, onde nós todos gostaríamos de chegar. Muito bem. Mary, muito obrigado uma vez mais pela tua leitura.
E agora, minhas senhoras e meus senhores, apertem os cintos, segurem os corações, porque nós não queremos ficar órfãos do episódio em que a Mary fez a sua excelente explanação sobre a fora da caridade não há salvação, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tivemos uma surpresa imensa quando o multifacetado António Ruivo nos presenteou com um concerto ao vivo de uma música sobre a casa com o Evangelho. Ora, como nós não podemos morrer órfãos, vamos querer ouvir novamente essa música e, portanto, Sr. António, vamos mudar aqui a cena para o modo concerto. Cá está ele. Mas acha que tem tempo? Sim, estamos para desfrutar do momento. Senhoras e senhores, sem pagarem bilhete, com todos vós, o Eric Clapton de Santarém, batizado por mim desde o capítulo ou do episódio 18, salvo erro. Portanto, vamos ouvir com atenção o António Ruivo com o tema Casa com Evangelho. Vamos embora, António. Vamos lá. Obrigado. Oh Mary, chega a câmara um bocadinho mais para baixo para vermos o António a tocar, se faz favor. Só um bocadinho. Exato. Chega um bocadinho. Exatamente, aqui está ele. Vamos lá. Tem Filipe uma emissão para a doutrina divulgar, que de alma e coração vai todos os dias para o ar, às 22h30, vai até ao Facebook, para que veja e sinta, e o Evangelho escuta. É que fora da caridade não é possível a salvação. Esta é a grande verdade, deve servir de reflexão. A doutrina primeira é estranha, não saber o conteúdo, mas depois esta se entranha e queremos saber. A doutrina é fascinante e a todos nos ilumina, tal como um diamante, sua beleza nos fascina. É que fora da caridade não é possível a salvação. Esta é a grande verdade, deve servir de reflexão. Na casa com o Evangelho, o objetivo é divulgar, do mais novo ao mais velho, que Jesus vamos encontrar. Ficamos assim mais preparados para depois irmos deitar. Estaremos mais harmonizados para amanhã ir trabalhar. É fora da caridade não é possível a salvação. Esta é a grande verdade, deve servir de reflexão. Esta é a grande verdade, deve servir de reflexão. Muito bem, António Ruivo. Não sei se foi assim tão bem, mas pronto, fica a atenção. O homem multifacetado. Sim, senhor. Um verdadeiro artista português. Depois de entrar para a forma. Muito bom, muito bom. Então, António, epá, muito obrigado, António, e muito obrigado. Nada. Vocês são de uma simpatia extrema. Não exagero. Pessoas singulares, é verdade.
E que eu muito prezo. Obrigado por toda a explanação, por toda a vossa boa vontade, Obrigada a ti. por todo o vosso E esforço, porque agradeço. eu sei que vocês estudam muito e dedicam-se muito. Ficaram, como muitas outras pessoas, muito encantados com a doutrina espírita e, portanto, desejo que vocês sejam sempre muito felizes e que continuem sempre com essa alegria de viver. Então, vamos Muito obrigado. fazer a nossa prece de fecho. Não sei se o António tinha preparado aí um texto, portanto, António, vou-lhe pedir o Se quiser favor. fazer, eu posso dispensar. Não. Faça o que tínhamos combinado. Portanto, Sim, avance está com bem. o texto, se faz favor. Vamos fazer uma prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para que a nossa modesta participação possamos ajudar estes amigos cujos nomes se encontram escritos no livro que o Filipe aí tem, para que possam encontrar a paz e o equilíbrio de que necessitam. Que a Tua infinita misericórdia e o Teu amor possam levar a cura, o consolo e o bem-estar a todos aqueles que se apresentem com a sua fé e esperança. E assim, queridos amigos e queridas amigas, vamos agradecer esta oportunidade que nos foi dada de aqui estarmos para que nos pudéssemos edificar um pouco mais. Vamos também pedir as bênçãos da paz, da saúde, do bem-estar, do equilíbrio e da harmonia. A todos aqueles que nos honraram com a sua presença, o nosso muito obrigado. Vamos então dar por encerrados estes trabalhos e todos nós possamos sair daqui mais bem dispostos e mais harmonizados após este Pai Nosso que eu vou passar a ler. Pai Nosso que estais no céu, causa primeira toda a existência, que nós neste planetário ilhéu temos disso plena consciência. Santificado seja o vosso nome, pois por vós tudo foi criado e feito. Sois a fonte da ternura e do amor, único, infinitamente perfeito. Venha a nós o vosso reino, de paz e de misericórdia, neste mundo de expiação e provas, espalhando a luz da concórdia. Seja feita a vossa vontade, nesta vida efêmera e transitória. Afasta de nós o orgulho e a vaidade, o vosso é o poder, a honra e a glória. Assim na terra como no céu, ajudai-nos neste nosso caminhar, que a vossa luz brilhe sobre nós, no caminho que temos a trilhar. O pão nosso cada dia nos dai hoje, pão que é vida, verdade e luz, pão da alegria e pão da alma, é o do Evangelho de Jesus. Perdoai as nossas ofensas, as nossas faltas, os nossos pecados, que a melhor das recompensas é a certeza de sermos perdoados. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quer sejam dos que gostamos, como daqueles que nos têm ferido. Não nos deixeis cair em tentação, afasta de nós o ódio e o rancor, e que estejam no nosso coração a bondade, o perdão e o amor. Mas livrai-nos do mal, para que sobre nós brilhe a luz, e entremos no mundo espiritual na companhia do Mestre Jesus. Que assim seja, na vossa infinita misericórdia, para que convosco sempre esteja o esplendor da vossa glória. Assim seja. Que assim seja, António. Mais uma noite de alegria, de amizade, de valores, tal como Jesus nos ensinou. Obrigado, António, uma vez mais pelo seu estudo. Obrigado, Mary, pela sua participação. É sempre um gosto estar com amigos, que possamos todos em conjunto trabalhar na edificação deste mundo de regeneração que está às nossas portas e que, através do nosso próprio exemplo pessoal, possamos ser exemplos para outros na vida prática, no amor que damos aos outros, na compreensão e na compaixão para com o nosso próximo. Assim, unidos em mais uma noite, foi um gosto estar convosco e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Até Obrigada. Muito obrigado, Deus Filipe. Muito obrigado. amanhã. Obrigado Até amanhã. pela atenção. Obrigado. Obrigado.